Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11h10 nós vamos com muitas informações para vocês, nossos telespectadores em toda a nossa região, principalmente aqui na cidade de Balneário Camboriú e também de Camboriú, a nossa cidade-mãe. Hoje o assunto é direito trabalhista, já vai se preparando. Hoje a doutora Darine Melissa já está por aqui, daqui a pouquinho, tela cheia para nossa advogada, conhecidíssima aqui na tela da TVC Panorama, e vamos juntos, já vai tirando um print aí do nosso telefone, do nosso WhatsApp, que é o 33601101, para você participar, mandar a sua pergunta, a sua questão, que a doutora Darine vai ampliar para você, tá certo? Vamos juntos nesta terça-feira, hoje dia 24 de março de 2026. Nós já estamos no nosso outono brasileiro, que está alternando, né? Ontem tivemos uma temperatura muito alta, muito calor aqui na nossa região de Balneário Camboriú. Hoje a temperatura, até vou mostrar para vocês um pouquinho nas câmeras ali do nosso cinegrafista latino, o nosso Atlântico, o sol raiando aqui no nosso litoral norte catarinense, lá ao fundo nossos prédios, edifícios da nossa Balneário Camboriú. E aqui no alto do Cristo Luz, esse complexo que recebe milhares de turistas todos os dias, todas as noites. Tem muita gente que vem à noite para curtir música ali em cima na boate, né? No som ali com a banda. Aliás, por sinal, uma ótima banda, viu? Que se apresenta ali há mais de 25 anos no palco do Cristo Luz. E daí nós temos ali os nossos turistas venezuelanos, argentinos, uruguaios, chilenos, pessoas de todas as partes, né, aqui dos países da nossa redondeza, que vêm visitar a nossa Balneário Camboriú. Vamos juntos, gente, para vocês aí do bairro Monte Alegre, do Tabuleiro, do Conde Vila Verde, o pessoal do bairro Areias, do Santa Regina, lá do Lídia Duarte, para você também, nosso telespectador, lá no Jardim Europa, no Barranco, muito obrigado pela companhia de vocês. E aqui em Balneário, para vocês do centro, do bairro Pioneiros, do Nova Esperança, do bairro São Judas, do bairro da Barra, lá do Pontão Norte, muito obrigado também pela companhia de todos vocês que sempre estão nos acompanhando, ou seja, pela TV aberta aqui na nossa região, canal 11.1. Se você preferir, você pode baixar o aplicativo também da TVC Panorama. É muito rápido, fácil e você acompanha toda a nossa programação em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E também, se você preferir, aí na região de Florianópolis, São José, Palhoça e Tijucas, vocês nos acompanham através do canal 14.1 da TV aberta também. Vamos juntos, gente, vamos juntos nessa terça-feira, começar muito bem, em nome de Elson Prado Cabeleireiro, o nosso cabeleireiro. Para você, mulher bonita, aliás, quero convidar a doutora Darine para dar um pulinho lá no Elson, hein? Já sabe onde que é, lá no bairro Monte Alegre, convida o esposo, vai lá, já aproveita, já faz a barba do esposo, corta o cabelo, fica alinhado, cabelinho na régua e é claro que vai sair com o cabelo bonito, como as nossas modelos que estão desfilando na telinha da TVC Panorama, lá no Elson Prado Cabeleireiro, que é especialista em mega hair, alongamento, tinturas, cabeleireiro unissex, e você vai sair de lá muito mais bonita e elegante. Elson Prado Cabeleireiro. Vai lá, marca horário com ele lá e vai dar tudo certo, vai ser muito bem atendida. 10h35, hoje é direito trabalhista, viu, gente? Você pode participar, obrigado pela sua companhia, 3360 1101, 3360 1101. Já quero de antemão aqui, deixa eu ver quem está com a gente ligadinho aqui na TVC Panorama, deixa eu me ver aqui, a Dona Maria, o seu João, não perde um programa ali do bairro Tabuleiro, estão ligados com a gente. Minha mãe também já está ligadinha no canal 11.1. A Suelen está ligada também com a gente ali em Camboriú, né? Eles que moram em Camboriú, um grande abraço para a Suelen, também para o Roger, pessoal que vão estar dançando aqui na quinta-feira, então você não pode perder, porque essa semana o nosso programa está demais, viu, gente? Amanhã nós temos o Maurício Sabá, é um grande cantor sertanejo, vai estar brilhando aqui nos estúdios no programa Hora do Povo. Na quinta-feira tem o pessoal do Flashback, né? Na semana passada veio 3 pessoas apenas para dançar. Na quinta-feira vai vir 6 pessoas, então vai estar bom demais. DJ Carlinhos, vamos estar divulgando também uma festa em Porto Belo que vai ter de flashback e vai ser legal pra caramba. Então participe, obrigado aí a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, tá certo? Vamos lá, então, tem perguntas, doutor, aqui sobre direito trabalhista. Doutora Darine, muito obrigado por ter vindo nesta terça-feira. A câmera da nossa audiência é toda sua. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. E vamos lá, então.
aqui e você pode participar, 3360-1101. Já tem perguntas. Bom dia, doutora. Doutora, casei recentemente, posso faltar ao trabalho sem ter desconto no salário por conta disso e vários dias, doutora, ou não? Então, quando você casa, você tem um direito, tá, de ter umas folgas de 3 dias consecutivos. Então, não vai haver desconto desses dias porque são folgas remuneradas. Como é que eu provo, né? É com a certidão de casamento, levando a empresa, pedindo para abonar ali qualquer tipo de falta, né? Porque está na legislação trabalhista esse abono, tá? Então, você tem direito, casou, tem 3 dias de folga remuneradas ali, tá? Então, tá explicado. Você tem direito sim, basta fazer valer os seus direitos. Senão não adianta nada, é o que a gente sempre comenta aqui no programa, né? Tem mais perguntas? Vamos com a participação na tela do programa Hora do Povo, aqui na manhã desta terça-feira. Vamos ver quem está com a gente na manhã de terça. Anderson, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Meu chefe, doutora, é obrigado a me dar um horário de almoço? O que acontece se eu não tiver esse intervalo, doutora? Então, a partir de 6 horas de trabalho é obrigatório o intervalo, tá? Então, é obrigatório o intervalo de 1 hora. Se, eventualmente, a empresa não conceder esse horário de 1 hora, você pode estar entrando na justiça requerendo, a gente chama o abono desse intervalo. Ou seja, você tem que receber esse valor em dinheiro, com uma multa, tá? Então, nesse caso, aquelas empresas que eventualmente não permitem um funcionário que trabalha mais de 6 horas a gozar 1 hora de intervalo, eles têm ali o direito de receber como hora extra fosse, tá? Algumas convenções, tá? Tem que tomar cuidado que algumas convenções aqui da nossa região dispõem que o intervalo pode ser 30 minutos. Então, tem que ver a categoria de trabalho, tá? Se o sindicato do trabalhador e do empregador, eles estão em consenso ali para fazer um intervalo de meia hora, tu não consegue pedir essa remuneração de esse intervalo de 1 hora, tá? Então tem que tomar muito cuidado também com as convenções coletivas, tá? Mas em regra é 1 hora de intervalo, tá? Não fez 1 hora de intervalo, você pode sim receber essa 1 hora com um acréscimo de 50% como hora extra fosse. Doutora Darine, vou pegar esse gancho aqui, falando de horas extras e tudo mais, porque principalmente aqui no nosso litoral, em Balneário, as cidades turísticas, né, Itapema, Itajaí, as pessoas, os trabalhadores, eles têm muito assim de trabalhar em 2, até às vezes 3 empregos, né, tem 3 expedientes. Como é que funciona para quem, doutora, trabalha, por exemplo, numa empresa, sai daquela empresa, vai para outra empresa, cumprir uma jornada de trabalho, para não dar acúmulo de horas e também respeitar, né, o que a gente até comentou aqui, que é o intervalo. Tem que ter o descanso também do funcionário, né, doutora? Sim, aquelas pessoas que elas têm mais de um vínculo de emprego, elas têm que sim, de um emprego para o outro, tem que ter um tempo de descanso. Mas o maior seria a parte da noite. Então, por exemplo, aquela pessoa que larga às 11, ela não pode 5 horas da manhã começar no outro trabalho. Ela tem que ter um descanso mínimo ali de 12 horas, tá? Então, se ela não tem esse descanso de 12 horas, pode sim ser considerado ali, a gente fala, um adicional entre as jornadas. Então, entre uma e a outra jornada, você teria um acréscimo, tá? É pago também como hora extra fosse, mas por você não ter o período de descanso necessário de um vínculo para o outro, tá? Mas isso é no período da noite também, tá? Hoje, Direito Trabalhista, a doutora Darine Melissa, nossa advogada, trazendo informações importantes, ampliando, né, o conhecimento também para você ficar por dentro, você trabalhador que nos assiste em todos os lugares, todas as cidades do nosso litoral, ficar ligado aí nos seus direitos. Tem mais perguntas? Vamos lá. Bom dia, doutora. Fiquei afastado, doutora, no INSS recebendo auxílio-doença. Quando eu voltar, a empresa pode me demitir, doutora? Corre esse risco, doutora? Depende, tá? O auxílio-doença, ele é decorrente de alguma situação da empresa? Porque se for, no caso, você entrou com o pedido de auxílio-doença, o nome está auxílio-doença, mas foi um acidente na empresa, foi um acidente de trabalho, quando você volta, você tem uma estabilidade de 12 meses. Mas se não for um acidente, por exemplo, eu acabei me machucando em casa, eu não tenho nenhum tipo de vínculo
com a empresa, aí você não tem uma estabilidade. Mas quando você retorna, aí você pode ser desligado da empresa. Se for um acidente de trabalho, tem que tomar muito cuidado, porque embora o nome esteja auxílio-doença e foi um acidente, você tem a estabilidade de 12 meses. Se a empresa te mandar embora, quando você retorna desse afastamento, você pode requerer a indenização dos 12 meses seguintes, cumulado com 10º, férias e fundo de garantia, tá? Então é uma indenização ali como se você fosse uma estabilidade para a pessoa que se acidentou. Muito bem, 10h42, você que está chegando agora, programa Hora do Povo, diretamente aqui do Complexo Cristo Luz, aqui na cidade de Balneário Camboriú, para todo o nosso estado de Santa Catarina. Tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Ganhei uma ação trabalhista, doutora, mas não recebi ainda. Quando que começa essa fase de execução e como é que funciona, doutor? Tem que lembrar também, porque essas ações trabalhistas às vezes podem demorar muito tempo, né, doutor? Isso é uma dúvida recorrente das pessoas, porque muitas empresas, muitos funcionários, eles entram contra as empresas e chega na hora do pagamento, não tem dinheiro. Aquela empresa ela é insolvente, né? Ela não tem resquícios, não tem carros, tentou bloquear os bens das contas e não encontrou dinheiro. Então, esses processos, que a gente chama de execuções trabalhistas, elas são logo em seguida, após o juiz decidir, que a gente chama de sentença. Seguindo a sentença, tem os períodos de recorrer, não recorreu, aí a gente já entra na fase de execução. A fase de execução, ela pode demorar muito, ela pode ser longa. Por quê? Porque nesse período, a empresa, ela fica numa lista, tá? Também de devedores ali trabalhista, e os advogados, eles têm que buscar bens, e nem sempre a gente encontra num primeiro momento, às vezes leva anos até a gente conseguir, tá? Encontrar bens. Se não encontrar bens na empresa, a gente ainda tem a possibilidade de atingir o CPF do sócio, que é um processo que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Então, nesse caso, ainda assim, há possibilidade de pegar o patrimônio do próprio sócio, né, que não fez o pagamento. Então, nas ações trabalhistas, esse processo é um pouco mais ágil, mas ainda assim demora bastante. E as pessoas ficam, eu ganhei, mas eu não recebi. Muitas vezes pode acontecer isso, tá? Mas não é por isso que a gente tem que desistir. A gente tem que persistir até encontrar bens, porque bem provavelmente essa empresa lucrou, ela deve ter desviado, tem às vezes bens em nome de laranjas. Então tem que tomar muito cuidado, tentar ajudar o advogado, contribuir. Olha, eu vi que eles estão viajando, eu vi que o filho está com um carro novo. Então sempre ajudar assim, porque aquele advogado que está tentando, muitas vezes você passa uma informação para ele e ele consegue localizar esse bem, tá? Ok, explicado. Doutora, a Juscelia, lá do bairro Areias, em Camboriú, ela mandou aqui uma pergunta e é claro que a gente vai atender também. Você pode mandar no PV do Adilson Cardoso no 479-8424-8870, sem problema algum. E se preferir, mandar no WhatsApp da nossa produção, está na tela, 3360-1101. A Juscelia está falando assim: doutora, eu trabalho como empregada doméstica, faço limpeza em um determinado supermercado aqui de Balneário Camboriú. Saí do trabalho, estava indo para casa, fui atropelada, né? Estava de bis, uma moto, e acabei sendo atropelada por um carro que vinha em direção contrária. A empresa falou para mim que vai ter que verificar se cabe como acidente de trabalho, de percurso, mas isso cabe, né, doutora? Ela estava trabalhando, estava indo para casa, caracteriza assim, né? Sim, mas a responsabilidade em si não, antigamente, antes de 2019 ali da lei mudar, a responsabilidade era da empresa, tá? Hoje você tem que ser emitido o CAT, tudo, tá? A empresa é obrigada a emitir esse documento para você, até para você dar entrada no INSS se você se lesionou ou se eventualmente ali criou uma situação que você não consegue trabalhar. Tá? Então, tem que emitir o documento do CAT independente, tá? Então, a gente chama de acidente de percurso. Para quê? Para você receber o auxílio do previdenciário e também, quando você retornar, ter a estabilidade dos 12 meses, tá? Então, isso é bem importante, a emissão do CAT. Mas não que, por exemplo, quem
no caso, ele atropelou, né? É o responsável pelo acidente. Ele que vai responder pelos danos materiais, morais, eventualmente a redução da capacidade, se você, por exemplo, machucou o pé, tá? Então, ele que vai responder e não mais a empresa, tá? A empresa só tem a obrigação legal de fazer o procedimento para você receber o auxílio previdenciário, que é a emissão do CAT, te encaminhar por o INSS para você passar a receber no INSS. Você não pode ser mandado embora quando você retorna, porque a gente considera um acidente de trabalho, tá? Um acidente de percurso. Aí volta naquela situação que eu havia falado anteriormente. Você cria uma estabilidade e a empresa não pode te mandar embora por isso, entende? Então, quando você retorna, tá? Então, a empresa até então está certa, só tem que emitir o CAT, porque muitas vezes as empresas se recusam a emitir esse documento, tá? Tem que prestar atenção, tem que exigir esse documento aí para você ter os seus direitos preservados. Imagina, ela está lá com a perna, né, engessada, teve uma fratura e está falando aqui, e não receberem. Ela tem esse direito de receber sim, né, doutora? Então, né? Sim. Tem que prestar atenção. Vamos lá, tem mais uma pergunta antes do nosso primeiro intervalo comercial. Doutora, bom dia. Nunca recebi equipamentos de proteção no trabalho, doutora. Isso é irregular? É lógico que é. Tenho direito a algum adicional, doutora, por isso? Então, dependendo da tua situação, da tua função, sim, tá? É muito prejudicial. Por exemplo, quem trabalha exposto a agentes insalubres como poeira, inala aquela poeira reiteradamente, ele pode desenvolver algum tipo de doença pulmonar. Então, a falta de EPI, além de ser totalmente ilegal, tá? Ela pode te prejudicar e você vai desenvolver uma doença que a gente chama de doença ocupacional, uma doença que decorre da ocupação, tá? Da tua função. Então, é muito importante você verificar se precisa, se é necessário. IPI é responsabilidade da empresa fornecer e fiscalizar. Se eventualmente acontecer alguma coisa que você precise ali provar, né, a empresa não tem, ou a gente chama as fichas, né, de entregas de IPI, você já consegue demonstrar que eles estão ilegal. E cabe uma multa, cabe a indenização por conta disso, tá? E dependendo da doença que você desenvolver, a empresa pode ser, sim, responsável e ter que pagar uma pensão vitalícia para ti, tá? Então, tem que tomar muito cuidado a situação do agente insalubre que você tá. Eu tive um cliente, né, que ele trabalhava com químicos, ele não recebia IPI e ele teve queimaduras severas. Nesse caso, é um acidente de trabalho, sim, mas a falta de IPI que aconteceu isso, que foi responsável. Então, sim, eles foram condenados a pagar a prestação ali pecuniária mensal por conta da redução da capacidade. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é a nossa vida que está em jogo, tá? Então, não deixar, se você vê que você está numa situação de risco, você já solicita esses IPI, fala que, né, enfim, porque quem está em risco realmente é o funcionário ali que está exposto àquele agente insalubre. Exatamente o que a doutora falou. Se está num ambiente insalubre que oferece risco para suas mãos ou física naquele trabalho, exija que a empresa forneça o IPI. Aliás, a empresa tem que fornecer, né? Mas tem empresas que nem todas seguem rigorosamente esse costume, né, de dar o IPI para o funcionário. Nós vamos rapidinho nosso intervalo comercial, mas antes, olha só, tivemos uma informação agora ali do bairro Monte Alegre, em Camboriú, ali na rua Monte Castelê, tombou um caminhão, gente. Vamos saber mais informações sobre isso aqui para divulgar para você também, mas pelo jeito, graças a Deus, nenhum ferido, e isso que importa. Vamos rapidinho nosso intervalo comercial, já voltamos com mais Direito Trabalhista com a doutora Darine Melissa. Minutos, voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo, diretamente aqui do Complexo Cristo Luz para todo o nosso litoral catarinense. Hoje, doutora Darine Melissa e Direito Trabalhista. Olha, depois a produção, se puder colocar... Tivemos informação do caminhão que tombou ali, caminhão de coleta de lixo, né? Pessoal, os trabalhadores, graças a Deus, não tivemos notícias de feridos, temos imagens, mas para o nosso terceiro bloco nós vamos mostrar aí, se der, a gente mostra para a nossa população, para o nosso telespectador. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Meu chefe, doutora, me humilha. O que tem de chefe humilhando funcionário? Tome cuidado, hein, porque isso pode caber algum crime. Meu chefe me humilha e me constrange na frente dos colegas, doutora. O que posso fazer? Posso mover um processo contra ele, doutora?
Sim, tá? Nesses casos que, se for reiterado, por exemplo, as humilhações, elas acontecem geralmente nas reuniões da empresa, ele chama a tua atenção, ele te pressiona de forma indevida, enfim. Nesse caso, a gente chama de assédio moral, tá? E caberia, sim, ingressar com uma ação trabalhista para pedir a indenização por essa reparação, por esse assédio, tá? Então, o que acontece? Muitos desses assédios são dentro da empresa com outros funcionários. Para entrar com uma ação trabalhista, o ideal é você já ter algum tipo de prova, tá? Então, começa a gravar esse tipo de comportamento, aqueles e-mails que o gestor manda cobrando ou falando de uma forma rude, xingando, ou até mesmo, às vezes, a gente tem chats internos na empresa e ele acaba proferindo xingamentos. Então, o ideal é você já começar a guardar as provas, tá? Porque muitos entendimentos ali a gente não consegue demonstrar o assédio, porque não tem testemunha, quem trabalha na empresa não vem a seu favor. Então, o ideal é você que está sofrendo esse tipo de humilhação já confeccionar as suas provas, tá? Gravar as conversas, gravar os e-mails, tudo o possível para você demonstrar esse assédio. O assédio, ele é passível de indenização, mas somente se a gente conseguir provar na justiça. E é uma situação muito complexa de provar, porque a empresa vem e diz, não, a gente cobrava como cobrava qualquer outro funcionário. E às vezes ele estava xingando, às vezes ele estava humilhando, às vezes ele estava assediando, né? Muitas vezes as mulheres, né, são assediadas no trabalho e a gente fica sobre aquela apreensão, porque precisa do emprego, mas também não pode pedir, né, a demissão, enfim, e precisa continuar trabalhando. Então, para isso acontecer de uma forma justa, é bom você gravar todo e qualquer tipo de prova, tá? Tem que tomar cuidado, né, doutor? Porque esse tipo de processo por assédio ou por abuso, né, dos chefes, dos patrões, tem que ter realmente provas contundentes, né? Porque senão não é legal nem de perder tempo de entrar com uma ação dessa, né, doutor? Se não tiver provas mesmo, né? Exatamente, porque assim vai ficar a tua palavra contra a da empresa. E muitas vezes as empresas trazem os outros funcionários, né, que estão sob a vigilância deles, contra você. Ah, não, porque aquela funcionária a gente cobrava porque ela não tinha um desempenho ideal ou porque ela já havia cometido alguns erros. Então, acaba revertendo a situação contra a pessoa que está entrando. O ideal é possivelmente trazer todas essas provas antes de ingressar a ligação, porque se a gente espera só as testemunhas, é difícil, sabe? É difícil até porque as pessoas, às vezes, elas não vêm por medo da empresa, enfim, né? Então, o ideal é você já ter essas provas contigo. Perfeito. Doutora, ainda dá tempo, tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Bom dia, doutora. Existe um prazo legal, doutora, que eu possa entrar com uma ação trabalhista depois que eu saio da empresa, doutora? Então, essa dúvida também é muito comum e ela chegou também recentemente no escritório. É assim, após você sair da empresa, você tem 2 anos para ingressar com uma ação trabalhista. A ação trabalhista, ela tem essa previsão para você pensar, para você juntar, enfim, você tem 2 anos. Passou os 2 anos, o direito, ele não dorme, tá? Você vai perder ali a pretensão, tu não consegue mais entrar. Tá? Então, dentro de 2 anos, tu ingressa com a ação e a ação vai correr normalmente. Passou de 2 anos, você não consegue, tá? Eventualmente, entrar com qualquer tipo de pedido ou situação, até porque o juiz vai extinguir, porque passou ali o prazo prescricional de 2 anos, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Ah, passou 5 anos, eu posso reverter lá o meu meu FGTS que não foi depositado? Não pode, tá? Então, você não pode dormir. Você tem que, a partir do momento que você saiu da empresa, verificar se está tudo certo. Se não estiver tudo certo, você tem 2 anos. Correr dentro desses 2 anos, buscar um profissional para você ingressar com essa ação.
Muito bem, 10 horas e 59 minutos. Doutora Darina e Melissa, vou agradecendo e muito a sua presença nessa terça-feira. A doutora e outros advogados fazem um revezamento, né? E já fazia tempinho que a doutora... Já é o segundo programa, doutora, esse ano? Esse é o primeiro. Primeiro? Esse então seja bem-vindo e um bom ano de 2026. Obrigado, doutora, por ter vindo nessa terça-feira. Obrigada a todos, tá? E qualquer dúvida, a gente vai estar semana que vem novamente respondendo as questões. Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial, voltamos com as ocorrências policiais e também sobre o caso que ocorreu agora há pouquinho lá na rua Monte Castelito, no bairro Monte Alegre, em Camboriú, onde tombou um caminhão de lixo. Quero saber se teve feridos, se não teve, se está tudo certo. O pessoal já vi que estão trabalhando por lá, tá? Vamos tentar contato com o Gaúcho, né, que é o subsecretário de obras ali do bairro Monte Alegre, que está nessa operação lá desse caminhão, desobstruindo e tomando todos os cuidados possíveis ali no bairro Monte Alegre. Já voltamos a instante só. 11 horas e 3 minutos aqui nos estúdios da TVC Panorama, programa Hora do Povo. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos encontro marcado aqui na TVC Panorama. Daqui a pouquinho tem o Muito Mais com Fábio Ismânia e depois do Muito Mais tem também o TVC News com a apresentação de Saul Carvalho. Olha, vamos com as ocorrências policiais. Daqui a pouquinho já aconteceu no bairro Monte Alegre, em Camboriú, lá na rua Monte Castelito, o tombamento de um caminhão de lixo, gente. Então daqui a pouquinho nós vamos chamar diretamente de Camboriú o Gaúcho, que é subsecretário de obras, que está nessa ocorrência. Está na tela, inclusive, gente. Essa ocorrência aconteceu agora há pouco. Um caminhão, segundo informações, perdeu os freios, desceu de ré e acabou tombando. Graças a Deus, não tinha ninguém no momento desse caminhão tombar ali na rua Monte Castelito. Não tinha ninguém passando, nenhuma criança. Mas nós vamos saber daqui a pouquinho informações direto com o Gaúcho, subsecretário de obras ali do bairro Monte Alegre. Vamos aqui porque é o seguinte, gente. Nós tivemos aí no final de semana ocorrências policiais, né? E que marcaram aí o final de semana intenso aqui na região de Camboriú e também de Balneário Camboriú. Mas antes da ocorrência policial, eu não posso esquecer, porque o Barra vai jogar, gente. Vai jogar, sabe contra quem? Contra o Corinthians, é isso mesmo. O Barra vai jogar contra o Timão. Acredite se quiser. O primeiro jogo vai ser aqui na Arena Barra, em Balneário Camboriú, ou seja, no estádio que pertence a Itajaí, mas o Barra é daqui de Balneário Camboriú. As datas estão aí. Acredite ou não, mas vai ter Corinthians aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina, enfrentando o Barra. As datas estão aí, os jogos de ida vai ser ou no dia 22 ou 23, está para ser definido pela CBF ainda, e os jogos de volta dia 13 ou 14, lá em São Paulo, muito provável no estádio do Corinthians. Então, se prepare, porque vai ser uma movimentação incrível. Eu acredito que vai dar muito mais torcedor do Corinthians do que do Barra. Só não vai acontecer isso, sabe por quê? Porque como o jogo vai ser no estádio do Barra, a capacidade é 5 mil torcedores, não cabe mais que isso, então é destinado poucos ingressos para a torcida adversária, que é, no caso, o Corinthians. Então, é claro, vai ser estádio cheio, né, de torcedores do Barra. Se tiver informações aí do Gaúcho, meu amigo Gaúcho lá do bairro Monte Alegre, subsecretário, se der para colocar na tela e tiver ele já em condições de falar com a gente, diretamente de Camboriú, para falar sobre esse acontecido que aconteceu ali agora há pouco, tombamento de um caminhão ali no bairro Monte Alegre. Graças a Deus, sem vítimas, né? Porque desceu de ré, você nunca sabe quem está na frente, né? Gaúcho está comigo ao vivo, Gaúcho. Ao vivo aqui na TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral. Conte um pouquinho, Gaúcho, como é que foi essa ocorrência aí no bairro Monte Alegre. Eu sei que as imagens não estão muito boas para fixar você na telinha da TVC. Bom dia, Gaúcho. Fale um pouquinho como é que foi essa ocorrência, esse caminhão aí. Fala, doutor, bom dia. Não, o caminhão foi tentar subir o morro, não conseguiu subir o morro. Aí o motorista foi tentar descer de ré, faltou freio. Mas tá tudo certo, Deus, não tem ninguém ferido, nada. Já destombemos o caminhão. Graças a Deus, Gaúcho, nenhuma vítima, nenhuma criança estavam no caminho do caminhão aí, nessa descida aí, acabou descendo de ré, perdeu os freios, é isso? Isso. Depois subiu o morro e acabou faltando freio e desceu de ré de volta, mas não tem ninguém ferido, nada, o motorista tá bem, tá tudo certinho, graças a Deus. O acidente foi na rua Monte Castelito, Gaúcho? Isso, na Monte Castelito, saindo no Conde de Vila Verde. Tá certo, Gaúcho, muito obrigado pela participação aqui no programa Hora do Povo, tá certo? Obrigado. Valeu.
E olha, gente, são 11 horas e 7 minutos, só para fechar, nós tivemos uma ocorrência também que aconteceu, policiais do 12º Batalhão, teve uma ocorrência de salvamento de um bebê que acabou se engasgando. Coloca na tela, parabéns a esse soldado que acabou aí intervindo e salvando a vida do bebê, recebendo presentes da família. Nós temos um vídeo, coloca na tela para o nosso telespectador acompanhar. Na tarde desta segunda-feira 23, uma emergência mobilizou a equipe de serviço do 12º Batalhão em Camboriú. Um veículo aproximou-se da unidade em busca de socorro para um bebê de 9 meses com obstrução das vias aéreas. O soldado Ferreira, agindo com prontidão, iniciou as manobras de desengasgo. A intervenção rápida foi decisiva para a estabilização da criança até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. O desfecho positivo desta ocorrência reafirma o preparo técnico dos nossos profissionais em preservar a vida. Que maravilha, gente. São ações assim dos nossos policiais, do nosso Corpo de Bombeiros, que fazem muito esse tipo de salvamento. Parabéns, palmas aí, né, para os nossos policiais do 12º Batalhão, que estão sempre preparados para intervir e salvar vidas. Nesse caso, foi fundamental, porque se não tivessem feito as manobras corretas, esse bebê muito possivelmente não estaria mais no nosso meio. Parabéns mais uma vez aos policiais ali do 12º Batalhão de Polícia Militar. 11 horas e 9 minutos, está chegando o Fábio Ismânia e o muito mais. O Adilson volta amanhã, 10h30. Temos encontros marcados aqui na telinha da TVC Panorama. Tchau, tchau.